Deus fiel. Você tem liberdade para adorar ao Senhor, não fique aí parado. Aleluia. Nesse lugar Tu és real. Diga isso ao Pai nessa noite. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O toque do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Levante as suas mãos em posição de adoração e declara: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Você pode dizer isso ao Senhor nessa noite? Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, declara, igreja. Nesse lugar Tu és real. Diga: Pai, vou me entregar totalmente ao Senhor nessa noite. Declara: vou me entregar totalmente ao toque do Senhor. Declara, meu amado. Ei! Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Levanta suas mãos e declara: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Declara: mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Por isso eu te convido nessa noite a deixar de lado da pessoa que está do teu lado e você sintonizar apenas com o céu agora nesse instante. Fecha os seus olhos, levanta as tuas mãos. Pai, nós queremos mais da tua presença nessa noite. Pai, eu peço que o Senhor venha tocar a cada pessoa que veio aqui nessa noite. Ah, Senhor, toque, ó Pai, no coração. Ah, Pai, se existe tristeza, nós expulsamos para bem longe agora. Ei, declara nessa noite: a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Você pode levantar as suas mãos e declarar nessa noite: ei, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Declara: ei, oh, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Levanta as suas mãos e adore ao Senhor. Ei, receba o toque do Senhor, receba o toque do Pai, receba. Ele está aqui nessa noite.
Adore, adore, adore. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, a declarar: mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Para terminar, vamos fazer um grande coral. Levanta suas mãos. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aplauda ao Senhor. Ah, se for para o Senhor, pode ser mais forte. Deus, Deus fiel, Deus fiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1, livro do profeta Ezequiel. Para quem tem alguma dificuldade, vá nos Salmos, entra à direita, aí passa por Provérbios, Eclesiastes, Cantares, passa por Isaías, Jeremias e Lamentações, aí você chega em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 10, assim está escrito: e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Vamos repetir juntos? Vamos lá? E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. A mão direita, todos tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos tinham rosto de boi, também rosto de águia, todos os 4. Veja que esse texto fala de rostos diferentes. Primeiro, a visão de Ezequiel era para rosto de, diga, homem. Segundo, era rosto de leão. Terceiro, era rosto de boi. Quarto, era rosto de águia. Sem entrar nos detalhes figurativos e proféticos destes animais, que eles giravam em cima de rodas, se o Espírito de Deus dirigia para lá, os 4 caminhavam nesse sentido. Se era para cá, os 4, todos os 4 diferentes, de frente. Então pensa em 4 rostos, de boi para cá, de homem para lá, de águia para cá, de leão para cá. Se o Espírito de Deus dirigia para lá, era para lá que todos andavam. Se era para cá, todos andavam para cá. De forma que não precisava ter manobra, nem fazer conversão, porque era de acordo com a direção do Espírito, todos caminhavam. Esta ilustração profética registrada por Ezequiel, você vai encontrá-la repetidas vezes dentro deste livro, porque tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia tem um propósito.
É o propósito de edificar o povo de Deus. É o propósito de dar a oportunidade ao povo de Deus fazer cada um a sua história. Cada um pode e deve fazer a sua história na história da igreja. Deixar a sua marca, deixar a sua participação, deixar a sua presença. Todas as pessoas que já passaram por esta terra, que serviam a Deus durante o tempo em que viveram, deixaram as marcas deles. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver pessoas como Davi, pessoas como Jefté, pessoas como Eliseu, pessoas como Gideão, pessoas como Abraão, pessoas como José, pessoas como Noé, deixando a sua história, cada um deles a sua história na terra. Depois vamos para o Novo Testamento e encontramos Paulo, encontramos Timóteo, encontramos tantos outros, como João, Pedro, Bartolomeu, Filipe, e assim por diante, cada um deixando a sua história. Terminada a história bíblica, aquilo que está escrito, nós vemos que a igreja não parou, e aí continua a história, registrando e apresentando fatos importantes que marcaram a história desta igreja, que da fundação dela por Cristo Jesus até hoje já beira os seus 2000 anos. Então é importante nós olharmos para uma história dessa. Esta não é uma história comum. Às vezes você olha a história de um personagem da história, como Abraham Lincoln, como tantos outros que já passaram no mundo político, no mundo da filosofia, no mundo da ciência, e nas suas diversas áreas, no mundo esportivo e assim por diante. São pessoas que de alguma forma sobressaíram, mas sobressaíram porque eram superdotados? Nem sempre. Na vida nós temos muito de inspiração, mas temos também muito de transpiração, ou seja, muito de esforço. Se você ficar esperando só pela inspiração e nunca se esforçar, essa inspiração nunca vai chegar para você. Então, em qualquer área da vida onde você quer fazer algum tipo de sucesso, depende muito, muito de trabalho, muito de transpiração, muito de esforço, para que depois venha a inspiração e você possa, desta forma, ser diferente, marcar a sua existência no mundo diferentemente dos demais, porque do contrário você passa como mais um que passou por esta terra. Quando eu fico analisando, por exemplo, a viagem de Pedro Álvares Cabral, que deixou a sua terra, Portugal, para ir caminho das Índias, levando com ele 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, com o propósito de ir até aquele extremo oriente para trazer mercadorias que eram famosas na época. E de repente eles desviam aqueles barcos, ou seja, o vento, a tempestade, o mar, conduz aquele povo por outra direção e eles chegam ao Brasil, descobrem o Brasil. Cristóvão Colombo e tantos outros deixaram marcas importantes, inclusive, essa semana a presidente da Argentina está mandando tirar de dentro de um local especial que existe lá, a estátua de Cristóvão Colombo, e colocando de uma mulher, porque, afinal de contas, é o tal do corporativismo, né? Ela é presidente, mulher, que é uma mulher, ao invés de ficar um homem lá naquele pedestal. Tirando uma estátua que mede, me parece que mais de 20 metros de altura, para colocar lá. Mas mesmo que tire a estátua, ninguém vai tirar a história que ele fez. Ninguém vai apagar a história que ele fez, porque cada um que faz a sua história, marca a sua presença na história, no mundo, e aí, mesmo que alguém queira eliminar, continuará sempre presente, porque a história é importante. E é muito bonito quando cada um de nós tem esse interesse de contribuir de alguma forma para o bem da humanidade. E quando contribuímos para o bem, nós estamos fazendo história. Não com o objetivo de ser aplaudido, porque muitos que fizeram história nem sabem que hoje são venerados, que são reconhecidos, que são aplaudidos, que são colocados em um pedestal especial, porque nós não devemos fazer alguma coisa pensando em aplausos,
pensando em alcançar algum tipo de honraria aqui nesta terra. Estamos fazendo pelo desejo de contribuir para o bem, pelo desejo de participar nesta vida e deixar alguma coisa importante para que alguém possa ter menos esforço do que tivemos para alcançar algum objetivo. Os pais, por exemplo, quando trabalham para fazer um patrimônio, eles pensam em deixar alguma coisa para os filhos, para que eles tenham que trabalhar menos do que ele trabalhou. Tudo isso é com esse propósito. E quando eu olho para a história do povo de Deus, eu vou ver que cada um contribui de forma a participar da história na sua época, para que no transcorrer do tempo alguém pudesse ser beneficiado. Já pensou se Paulo chegasse aqui hoje, em Goiânia, e falasse assim, ó, o apóstolo Paulo estará em Goiânia hoje, dia 21 de julho. Goiânia pararia para ver o apóstolo Paulo. Já pensou se Pedro chegasse em Brasília e dissesse, a visita de Pedro a Brasília vai parar com tudo. Pessoas menos importantes do que esses vêm aí, para com tudo, coloca o Brasil todo voltado para isso. Por quê? São pessoas que estão fazendo história. E quando eu olho para o Novo Testamento, que é o início da história da igreja, eu vou sempre lembrar dos evangelhos de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos importantes que deixaram para nós esta marca bonita e gloriosa, que é a marca da presença de Cristo na terra. Jesus veio para buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para os doentes e não para os sãos, ou seja, veio para os necessitados. Jesus veio para deixar a autoridade do seu nome, que já foi citada aqui nesta noite, porque no nome dele nós repreendemos toda sorte de demônios, no nome dele nós curamos os enfermos, no nome dele nós, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, no nome dele faremos maravilhas. Este nome é o nome todo-poderoso, o nome glorioso. E cada pessoa que passou neste mundo, nós entendemos que precisa conhecer este Jesus. Precisa conhecer este Jesus através de quê? Através do seu evangelho. Quando você abre os evangelhos, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, eles estão falando de Jesus. Jesus que salva, Jesus que perdoa, Jesus que transforma, Jesus que opera maravilhas. E depois, quando você vai para as cartas, fala também de Jesus. E entre elas, Hebreus fala, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Aí você me pergunta, que conotação tem isso que você está falando de Jesus com essas figuras de Ezequiel? Tem toda a conotação. Eu penso que quando Ezequiel viu aquilo, ele escreveu, mas não entendeu por que estava escrevendo aquilo. E quando aqueles que escreveram os evangelhos escreveram também, e todos, tanto Ezequiel como os 4 escritores dos 4 evangelhos, estavam inspirados pelo mesmo Deus, mas eles também não fizeram isso pensando em Ezequiel, porque eles nem conheciam esta palavra de Ezequiel. Mas tem uma ligação, um sincronismo perfeito e glorioso, porque assim é a obra de Deus, perfeita, sincronizada de forma a trazer um conjunto com um compêndio de ensinos e orientações para que nós possamos ver que compensa andar com este Deus, que compensa servir este Deus, que compensa assumir um compromisso com este Deus e declarar, sou servo do Deus Altíssimo, porque eu sirvo a um Deus vivo, santo e glorioso. Quando você olha aí essas figuras de que fala Ezequiel, primeira figura, rosto de homem. Segunda figura, rosto de leão. Terceira figura, rosto de boi. Quarta figura, rosto de águia. Aí eu conduzo você para os 4 evangelhos. Primeiro evangelho, Mateus. Mateus o que era? Um publicano, funcionário do governo romano, cobrava impostos. E Jesus passa em frente à coletoria onde ele está trabalhando, olha para ele e disse,
moço, vem cá. E ele disse, pois não, Senhor. Eu te convido para me seguir a partir de hoje. Aquele convite foi tão tocante, tão profundo, tão maravilhoso, que não deu tempo nem de assinar a carta de demissão. Ele abandonou o emprego. E olha que abandonar emprego público, que dá estabilidade, e uma série de outras vantagens, que vocês que são sabem, não é qualquer um que faz isso. O Mateus simplesmente pegou a caneta, encostou de lá, fechou o livro, trancou as gavetas, ou fechou as gavetas, levantou e seguiu a Jesus a partir daquele momento. E Mateus começou a andar com Jesus sem saber bem o que significava aquilo. E Mateus está seguindo a Jesus por onde Jesus anda. E ele é contado como um dos apóstolos. Mas não só isso, ele escreveu o evangelho que adota o seu nome. Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Ele, durante todo o tempo que andou com Jesus, ele andou anotando tudo, anotando tudo, anotando tudo, anotando tudo. Depois de tudo, ele fez uma seleção. E ele disse, eu vou mostrar, através do meu evangelho, a figura de Jesus como um servo do Deus Altíssimo, filho do homem. Aí você começa a entender como essas coisas vão se encaixando. Mateus escreve Jesus como filho do homem. Você vai ver diversas vezes sendo repetido. Diz o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Foi assim que Mateus viu Jesus, filho do homem. Bom, o tempo passou, aí surge um rapaz chamado Marcos. A história de Marcos é diferente. Marcos não andou com Jesus. Marcos não serviu a Jesus. O Marcos aparece pela primeira vez na Bíblia quando Jesus está sendo conduzido, preso, para ser levado ao julgamento, e há um barulho muito grande na cidade, porque a multidão estava toda insuflada contra Jesus. E quando aquela multidão vai passando por perto da casa onde morava Marcos, que era filho de uma mulher chamada Maria, Marcos está dormindo e acorda, e Marcos tinha o costume de dormir nu. E do jeito que ele acordou, ele só embrulhou o lençol que estava cobrindo o corpo lá, ele saiu para ver o que era aquilo. Já pensou à noite um rapaz embrulhado de lençol no meio da rua? Alguém viu aquilo e disse, que marmota é essa? E correram atrás dele e agarraram pelo lençol, o lençol saiu, ele ficou nu do jeito que veio ao mundo. E ele correu para casa pelado. Assim começa a história de Marcos. Com o passar do tempo, Marcos já está, ele era sobrinho de Barnabé, e Marcos começa a andar com Barnabé, e andar com Paulo, e ele faz parte de uma viagem missionária. Não sei porquê, lá no meio da viagem, ele resolveu voltar, e deixou Barnabé e Paulo na mão. E ele voltou e passa aí um período sem falar dele. De repente, Paulo e Barnabé vão fazer outra viagem, e o Barnabé disse, eu vou levar meu sobrinho Marcos conosco. Paulo disse, de jeito nenhum. Lembra o que ele fez da outra vez? Esse aí não serve para andar comigo. E os dois se desentenderam, se separaram. O Paulo seguiu a sua viagem com Silas, e o Barnabé seguiu a viagem para o outro lado, levando o Marcos, porque o Barnabé acreditava no futuro deste rapaz, deste jovem. E disse, eu preciso levá-lo comigo, porque eu tenho que introduzi-lo na vida cristã. E depois, mais na frente, você vai encontrar, falando de Marcos outra vez, quando Paulo disse, eu estou preso e traga Marcos comigo, porque ele será muito importante para mim. Veja que a cabeça de Paulo mudou. Mas nesse período, veja o que Deus faz. Nesse período, Marcos foi andar com Pedro também, conheceu a Pedro. E nesse conhecimento que tiveram os dois, Marcos de Pedro e Pedro de Marcos, Pedro viu que ele tinha um potencial, ele era um excelente escritor. E Pedro disse, eu quero que você seja o meu intérprete sobre o Evangelho. E Marcos, que não andou com Jesus, Marcos, que só conheceu Jesus daquele dia da prisão para frente, está agora escrevendo o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Mas quem está dizendo que é que deve escrever é justamente Pedro. E Pedro foi aquele que, quando falou de Jesus, falou que ele era o Filho do Deus vivo, falou que ele era aqueles personagem importante, que ele nunca deixaria de segui-lo, falou de tantas coisas preciosas. E aí nós vemos a conotação do Evangelho de Marcos ligado ao rosto de leão lá de Ezequiel. Por quê? Porque sabemos que o leão é o rei da selva. E agora Marcos retrata Jesus como rei e senhor de todas as coisas. Assim foi Marcos retratando sobre Jesus. Por quê? Foi o que ele ouviu de Pedro. E Pedro era aquele que tinha uma convivência mais aprofundada com Jesus. Então Marcos pôde transcrever, porque Marcos foi o intérprete de Pedro para escrever o evangelho que levou o seu próprio nome. O certo seria Evangelho segundo Pedro. Mas no cristianismo, meus irmãos, nós não temos essa vaidade de querer que o nosso nome esteja sobressaindo, porque o nosso propósito é ver o nome de Jesus sobressaindo sobre todas as coisas. Quando você vê alguém que dá muito valor ao nome próprio, saiba que esse aí quer fazer fama usando a Jesus. Mas nós nunca devemos usar a Jesus, mas devemos deixar Jesus nos usar para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E Marcos então leva o nome, mas quem ditou foi Pedro. E Marcos fica com o nome, o Evangelho do Rei. O Marcos é chamado do Evangelho do Rei, enquanto Mateus é chamado o Evangelho do Filho do Homem. Mas aí vamos prosseguir, vem Mateus, vem Marcos, depois vem Lucas. Não consta também que Lucas tenha andado com Jesus, mas Lucas era um médico, era uma pessoa bem formada, era uma pessoa interessada, e nós vamos ver Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos. Possivelmente ele ajudou ou escreveu parte de Hebreus. E nós vamos ver este Lucas também fazendo um relato sobre Jesus. Lucas já era mais um pesquisador, porque ele mesmo diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, para falar de tudo que Jesus não só fez, mas também ensinou, começou e assim por diante. Então Lucas era aquele pesquisador, que saiu pesquisando, perguntando pelos apóstolos, conversando com um, conversando com outro, e ele pôde fazer o evangelho de Jesus segundo a sua visão, e ele trouxe a visão do servo, porque o boi, você sabe, o boi é um animal domesticado para servir ao homem. O boi é uma figura importante do trabalho. O boi é aquele animal que puxa o carro de bois, que puxa o arado e assim por diante, porque ele está sempre para servir ao homem. E aí você faz a conexão do evangelho do servo, que leva até Ezequiel, quando ele viu o rosto de boi. Veja o quão é bonito a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vai trazendo essas conexões para você entender que uma coisa puxa a outra. É aquela velha história, uma linha puxa a agulha, mas a agulha puxa também a linha. E tudo vai se convergindo para que mostrar o teor importante e valoroso de uma história, para que nós possamos conhecer mais a Cristo e saber que a nossa decisão por Ele foi a decisão mais importante da nossa vida, porque nós não estamos servindo a um filósofo qualquer, nós estamos servindo àquele que é Rei e Senhor de todas, Jesus Cristo, o Salvador por excelência. Então faça a conexão aí. Vamos voltar lá. Ezequiel, primeira visão. Rosto de homem. Mateus, Evangelho do Filho do Homem. Depois você observa, segundo rosto visto por Ezequiel, o rosto de leão. Depois você vai em Marcos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho do Rei. Depois você vê Ezequiel observando o rosto de boi. Aí você vai a Lucas, e Lucas é o evangelho do servo. Aí você vai à quarta visão de Ezequiel, rosto de águia. Você sabe que a águia está sempre nas alturas.
A águia está sempre voando nas alturas, e ela é chamada rainha do céu. A águia, ela tem voos rasantes para pegar a sua presa, mas ela mora nas montanhas, ela mora nos lugares altos, e ela é a ave que voa mais alto pelo espaço. E aí vem João, que era um apóstolo, Mateus, apóstolo, Marcos, intérprete de Pedro, o apóstolo, depois Lucas, um pesquisador, e agora vem João, um dos apóstolos. João, a chamada dele foi parecida com a chamada de Mateus. Jesus ia passando, chamou primeiro Pedro e André, eram irmãos, pescadores, e disse: vinde após mim, eu vos farei de vocês pescadores de homens. E eles seguiram a Jesus. Mais na frente está Zebedeu pescando no barco, e os seus 2 filhos, Tiago e João, com ele. E ele chamou os filhos de Zebedeu. Eles eram filhos de uma irmã de Maria, portanto, primos de Jesus. E aí Jesus chama Tiago e João. João era mais novo do que Tiago. E os 2 deixam o pai pescando e vão andar com Jesus. E andam com Jesus aquele tempo todo, e João vai anotando tudo, e João vê Jesus de uma outra forma. Enquanto que Mateus viu Jesus como Filho do Homem, registrando a humanidade de Cristo, enquanto que Marcos, através de Pedro, viu o reinado de Jesus, registrando-o como rei, enquanto que Lucas, o pesquisador, viu Jesus como um servo, agora chega João e vê Jesus como alguém divino, alguém do alto, alguém que é Deus. E começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque João está registrando o lado divino de Jesus, não o lado humano que Mateus registrou, mas o lado divino que ele está agora vendo. E aí você faz a conexão de João com o Evangelho, que mostra Jesus como Deus, como Senhor, como divino, e traz a ligação com o rosto de águia. A águia é a rainha dos ares, que mora nas alturas, e assim está trazendo a divindade de Jesus para dizer: ele é do alto. E o próprio Jesus disse: eu não sou daqui, eu sou do céu. E o próprio Jesus deixou a terra depois de ressuscitado e voltou para o céu, e todos viram Jesus voltando para o céu. E aí você observa que essa conexão ela é perfeita. Ezequiel tem uma visão, os séculos se passam, e aí vem Jesus. E esses escritores fazem esse relato importante sobre Jesus, mostrando a sua humanidade, mostrando o seu reinado, mostrando a sua capacidade de servir e mostrando a sua divindade. E aí nós encontramos aqui a figura perfeita de alguém que está devidamente talhado e trabalhado para ser o Salvador da humanidade, para ser o Rei, não só um Rei, mas o Rei dos Reis, para ser um Senhor, mais do que isso, para ser Senhor dos Senhores, para ser o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Então você observa que os Evangelhos de Cristo retratam este Jesus que deixou, como diz aquela canção, o lar de sua glória, veio à terra para trazer a todos nós a palavra da salvação, a palavra da vitória, a palavra da bênção. E ele começa o seu ministério, passando pelo batismo, dizendo: eu vou batizar, porque mais na frente eu vou mandar as pessoas batizarem. Então ele próprio disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E aí, mais na frente, Jesus, então, ao passar pelo batismo, reúne os seus discípulos, disse: a partir de agora, nós vamos começar o ministério, onde Jesus se demonstra ser Filho do Homem, demonstra ser Rei. Tanto é que ao ser crucificado, colocaram uma expressão sobre a cabeça dele,
E antes já tinham coroado de espinhos. E na expressão estava escrito: Jesus, Rei dos Judeus, em 3 idiomas: no idioma grego, no idioma hebraico e no idioma romano. E naquela hora, quando Jesus está ali naqueles 3 idiomas, está dizendo: olha, Ele é Senhor, Ele é poderoso, porque o idioma romano falava do poder político, o idioma grego falava do poder cultural, e o idioma hebraico falava do poder religioso. E isso colocaram sobre a cabeça dele na cruz, nestes 3 idiomas. Alguém quis criticar, mas Pilatos diz: o que escrevi está escrito, porque Jesus estava naquela hora dizendo: o meu governo, o meu alcance, a minha palavra, o meu propósito, a salvação que eu ofereço, não é simplesmente para um povo, mas para todos os povos. Porque quando você vai numa cidade, por exemplo, que é visitada por todos os povos, você vê os cardápios, vê tudo lá escrito, pelo menos em 3 idiomas. Normalmente o inglês, o italiano, o espanhol, e às vezes mais um. Aí depende, se é na França é o francês, se é tal, aqui e acolá. E por quê? Isso aí está dizendo, aqui vem pessoas de todo o mundo. Então veja, quando Jesus foi crucificado, ali já se comunicava para todos os povos: está aí alguém que vai ser o Salvador de todo o mundo. Então nós não olhamos para Jesus e falamos: ele é um judeu. Não, ele é o meu Salvador. E a gente sente ele tão amigo, tão pertinho de nós, que parece até que ele é um brasileiro. E alguém chega a dizer que Deus é brasileiro, porque Jesus é tão familiar de todos nós. Nós o amamos de todo o coração, queremos a cada dia servi-lo, estar bem perto dele. Parece que ele é alguém que está conosco. Mas nesta noite eu deixo esta palavra para vocês, para a vossa reflexão, para que vocês possam entender que a caminhada cristã que cada um está fazendo é uma caminhada marcada e pautada por princípios sólidos, verdadeiros e gloriosos. Para que qualquer tipo de dúvida que porventura entrar na sua mente, para você às vezes estar perguntando: eu devo servir a esse ou aquele, a essa ou aquela religião, você pode ter a consciência dizendo: eu vou servir aquele Deus de que fala a Bíblia, eu vou servir aquela igreja que apresenta a Bíblia como regra de fé, porque você vai encontrar aí a segurança para a sua caminhada religiosa, sua caminhada cristã. Então nós olhamos para Jesus e dizemos: tu és o Filho do homem, tu fostes humano como nós, para compreender a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, a nossa deficiência, a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade. Ele foi humano como nós, para dizer: eu compreendo quais são os problemas de vocês, porque eu fui homem como vocês são. Mas o Evangelho também está falando: olha, eu quero apresentar Jesus como Rei, para que vocês possam entender que compensa ser servo dele, servir a ele com alegria, ser súdito do reino dele e ser alguém que a cada dia adota as palavras dele como regra de fé. E aí você olha para todos os evangelhos e diz: mais uma vez eu posso confirmar que esta é a palavra de Deus. Quando eu vejo esse sincronismo, quando eu vejo esta conexão que existe entre aquilo que é dito no passado, aquilo que é dito num futuro que já é passado para nós, mas bem depois desse, eu vou simplesmente entendendo que esse é o propósito de Deus, de mostrar para mim e para você, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a Bíblia é a nossa regra de fé, de que Jesus Cristo é o único que realmente está capacitado, devidamente chancelado para ser chamado de o Salvador da humanidade. Até porque todos os pretensos salvadores da humanidade já morreram e estão sepultados.
Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas que sepultura conseguiu segurá-lo? Colocaram dentro de uma rocha para dizer, daí ele não vai sair, daí ninguém tira, mas o poder dele é maior do que o poder de uma rocha, e a pedra foi removida, e ele deixou a sepultura, e vive pelos séculos dos séculos, porque ele é Senhor de todas as coisas. Nós amamos a este Jesus, nós servimos a este Jesus, nós andamos com este Jesus, porque Ele não é um qualquer, Ele é o que pode todas as coisas. Fiquemos todos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, eu quero que saia da sua boca alguma palavra que possa exaltar esta figura extraordinária de Jesus. Que quando você tem a sua fraqueza, Ele vai se identificar com você como alguém humano como você. Quando você precisa de um líder, Ele vai se identificar com você como um rei que nunca perdeu uma batalha e que pode decretar a vitória da sua vida. Quando você precisar de alguém que possa ser servo, como você aprender dele, porque Ele mesmo disse, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, como servo, nós vamos aprender dele. Ele vai se apresentar como servo para ser um parceiro nosso nesse propósito. Mas quando você precisar dele como Deus, que você tem algum problema impossível, alguma dificuldade que você não pôde vencer, você pode olhar para ele e dizer, tu és o meu Deus, e para o Senhor não há impossível. E aí você lê sobre Jesus em Mateus, você lê sobre Jesus em Marcos, você lê sobre Jesus em Lucas, você lê sobre Jesus em João, e você diz, realmente, esse Jesus é o Senhor que eu tanto necessitava para a minha vida. Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, levante os seus 2 braços na presença dEle, nesta hora, e mais uma vez diga, Jesus, eu te recebi, e estou mais certo do hoje do que nunca, de que eu tomei a decisão correta, eu fiz o que era necessário, e hoje eu quero reafirmar que eu sou teu servo, para te servir todos os dias, que eu quero andar contigo durante toda a minha vida, que eu quero trilhar esta caminhada, e ser contigo alguém sempre abençoado e vitorioso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas se tem nesta noite alguém entre nós, que ainda não confessou a Cristo como Salvador, eu quero te dar a oportunidade neste instante, para que você possa confessá-lo como seu Salvador e Senhor, e dizer, Jesus, eis-me aqui, a partir de hoje, eu quero também te servir, eu quero também ser uma bênção nas tuas mãos, eu quero também caminhar neste caminho importante, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você pode às vezes dizer, mas eu sou um cristão, mas às vezes você é um cristão só para você, e convenientemente quando isso surge, a necessidade de você tomar dizer isso, que é um cristão, mas é só para você, ninguém sabe que você é um crente, ninguém sabe que você é um cristão. Quando você vem na igreja, você tem a oportunidade aqui de confessar este Cristo como seu Salvador, e é isso que eu quero que você faça nesta noite. Tem alguém entre nós que quer publicamente declarar sua fé em Cristo e dizer, a partir de hoje, eu quero ser um cristão, recebendo a Cristo como seu Salvador? Saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, nós queremos orar a seu favor. Talvez tenha alguém entre nós que já foi um crente, mas por alguma razão afastou do Evangelho. Eu quero que você entenda que é hora de voltar, é hora de reconciliar-se com Ele, é hora de servi-lo de coração. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente também. Aleluia. Deus te abençoe, minha irmã. Qual o seu nome? Melissa. Bem-vinda. Glória a Deus. Faça como a Melissa fez. Ela está vindo nesta noite confessar Jesus como seu Salvador. Saia do seu lugar e venha aqui agora. Nós queremos orar a seu favor. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você saia daqui convicto de uma coisa: andar com Jesus é a decisão mais acertada que você poderia tomar nesta vida. Decisão que nunca vai te levar
ao erro, mas vai te levar a compreender cada dia a importância de ter Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Tem mais alguém que quer ser do seu lugar e vir aqui à frente agora, orar, para que nós possamos ministrar sobre a sua vida a bênção de Deus? Você está vindo? Está voltando. Qual o seu nome? Natália? Renata, Deus te abençoe. E o seu? Gabriela, sua filha? A Renata e a Gabriela estão vindo a Jesus nesta noite. Isto é bênção de Deus, isto é milagre de Deus, porque só uma pessoa pode deixar o mundo que leva para viver uma vida nova ao lado de alguém, e é só Jesus que faz isso na nossa vida. Tem mais alguém que quer deixar e a partir de hoje caminhar a vida cristã, caminhar com Cristo nesta vida cristã? Se você tem ao seu lado alguma pessoa que você sabe que ainda não é crente, ou que já foi crente, conversa com ela e diz: vamos lá, vamos tomar a decisão. Saiba, esta será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Essa será a decisão mais importante da sua vida. Aleluia. Deus vai te fazer em você uma obra importante e gloriosa. Aleluia. Saia do seu lugar, vem aqui agora. Você que está desviado, afastado, você que é crente, mas está sem igreja. Aí quando pergunto para você, você diz: eu sou crente, e pergunta: qual a sua igreja? Fala: estou por aí. Estou por aí. Não tem domicílio espiritual. Nesta noite eu quero que você eleja esta igreja como a sua igreja e venha juntar-se a nós, para juntos termos uma caminhada cristã vitoriosa e abençoada. Mais alguém quer vir à frente? Ou já podemos orar pela Gabriela, pela Renata e pela Melissa? Tem mais alguém que quer vir? Saia do seu lugar rapidamente, já vamos orar. E é importante que você seja incluído nesta oração, porque ela vai ajudar você a tomar um novo rumo na sua caminhada, um novo rumo na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra no seu viver a partir de agora. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, abençoa a Melissa, para que nessa decisão dela, o Senhor possa confirmar todas as coisas. Agora, Senhor, olha para a necessidade dela e libera sobre ela o teu perdão, e escreva o seu nome no livro da vida. Olha, Senhor, para a Renata e para a sua filhinha Gabriela, e estendas as tuas mãos sobre elas agora, para confirmar, Senhor, em seus corações essa decisão importante de fazer com que o Senhor seja o Salvador, o Senhor, o Rei de sua vida, e trilhar esta caminhada vitoriosa, que é a caminhada cristã. Abençoa, Senhor, estas vidas, nós oramos no nome de Jesus. Aleluia! Aplausos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, graças a Deus.